Olá, tudo bem? Eu gostaria de convidar você para um papo cabeça. O grande líder americano chamado Martin Luther King Jr., que na década de 60 lutou contra o racismo nos Estados Unidos, ele dizia o seguinte: eu não me preocupo com o grito dos maus, mas sim com o silêncio dos bons. Quando Martin Luther King ele citou essa frase, ele não estava querendo dizer que os negros, por serem negros, eram bons. Tampouco ele quis dizer que os brancos, por serem brancos, eram maus. Mas ele estava apenas se levantando contra a injustiça racial que existia naquela época. Para você entender, o movimento liderado por Martin Luther King, ele surgiu após uma mulher ter sido presa, acusada de não ter cedido seu assento no banco de um ônibus para uma mulher branca. Então, Martin Luther King ele se levanta protestando contra isso. Ele não fica calado diante dessa injustiça com relação aos negros e ele se opõe a isso. É por isso que ele diz: eu não me preocupo com o grito dos maus, mas sim com o silêncio dos bons. Na sociedade em que nós vivemos é complicado nós definirmos o que é bom, o que é mal, porque aquilo que é bom para mim, para você pode não ser bom. Então eu gostaria de refazer essa frase e usar essa frase como base para o tema de hoje, dizendo o seguinte, que nós não devemos nos preocupar com os que praticam a maldade, com os que praticam a injustiça, mas é de se preocupar que aqueles que têm consciência estão em silêncio, estão calados. Nós precisamos nos opor a toda e qualquer injustiça. Até quando nós nos conformaremos com os políticos corruptos usando e abusando do dinheiro público, dinheiro esse que vem do pagamento dos impostos de trabalhadores honestos? Será que nós devemos apoiar essa lei que está sendo tramitada lá no governo federal, onde os senadores, alguns senadores querem aprovar o 14º e o 15º salário? Será que não é suficiente os salários astronômicos que eles têm? Ainda mais o 13º, que é direito de todo cidadão brasileiro, de todo trabalhador brasileiro? Será que nós devemos nos conformar, nós devemos apoiar esse tipo de lei? Até quando esses sanguessugas eles vão roubar o dinheiro público, vão roubar o dinheiro que é do povo, que deve ser investido em favor do povo, enquanto os professores que são responsáveis por educar as crianças e os jovens que são o futuro do Brasil não têm um salário digno? Até quando? Até quando nós ficaremos em silêncio? Até quando leis serão aprovadas e não serão postas em prática? Até quando mães elas vão ter que chorar porque seus filhos morreram em acidentes por culpa de motoristas embriagados? A lei, ela é aprovada, mas ela está sendo posta em prática? Até quando nós seremos manipulados pela mídia que tenta nos influenciar muito além de nos entreter, de nos proporcionar entretenimento, fazendo com que nós sejamos influenciados a seus interesses mesquinhos? Até quando nós estaremos na mão dos poderosos que têm o controle das informações na mídia, nos meios de comunicação? Até quando os nossos filhos eles vão ter que concordar nas escolas com a teoria da evolução porque o sistema de ensino não lhes dá outra opção? Até quando criminosos perigosos serão presos e logo depois serão soltos porque a lei não é rígida o suficiente para punir o malfeitor? Até quando nós, trabalhadores, iremos sustentar presos, criminosos nas prisões, enquanto eles somente descansam
e se profissionalizam no crime, saindo piores do que entraram? Até quando eu terei que ouvir pessoas chamando de homofóbicos todos aqueles que opinam contra a prática do homossexualismo, prática da homossexualidade? Homofobia é doença e é própria para covardes que agridem, seja com atitudes ou palavras, homossexuais. Agora, opinar contra ou a favor de uma prática, discordando ou concordando, nos é de direito, pela liberdade de expressão que nos foi garantida pela Constituição brasileira. Até quando eu terei que temer que uma lei como a lei do aborto seja aprovada, onde muitos inocentes serão mortos simplesmente pelo capricho de suas mães e seus pais, pela irresponsabilidade de seus pais? Até quando o governo vai aplicar essa política de pão e circo? Até quando? Nós queremos sim as Olimpíadas e a Copa do Mundo no Brasil, mas queremos também que se faça justiça lá no governo federal, lá em Brasília. Nós queremos também que o dinheiro público seja usado em favor dos que merecem, como por exemplo os professores, pessoas que dedicam a sua vida em favor do futuro do Brasil. Nós queremos que as leis que forem aprovadas e que sejam para beneficiar a população brasileira, elas não fiquem somente no papel, mas elas sejam postas em prática. Nós queremos que haja fiscalização nos meios de comunicação para que nós não sejamos manipulados por poderosos e seus interesses. Nós queremos que a lei seja cumprida e os criminosos estejam atrás das grades. Nós queremos que os presos trabalhem para sustentar a eles mesmos e a família deles que fica lá fora sem o auxílio deles. Nós não queremos continuar sustentando eles. Nós queremos a liberdade de expressão. Nós queremos poder opinar e nos expressar livremente sem ser rechaçados por uma minoria e seus interesses. Nós queremos que a vida seja priorizada com relação à lei do aborto. Nós queremos justiça. Nós queremos somente o que é justo. All we need is love. Yeah, it's all we'll ever need. All we need is love. Yeah, it's all we'll ever need.